Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o nosso podcast do Clube da Transformação. Né? Antes de apresentar aqui a nossa maravilhosa convidada que a gente vai receber hoje, eu já quero te pedir aí, né, para seguir o nosso canal, se você ainda não segue, né? Se você ainda não segue o nosso Instagram também, @Clube da Transformação, nos sigam lá, que lá a gente coloca os cortes desse nosso podcast, né, e outros conteúdos que a gente começou, né, a trabalhar e a desenvolver lá também. E também siga o nosso @PTZen, né, que é o Instagram dos Apartamentos Zen, que são os apartamentos que a gente aluga aqui em Floripa, né, que nesse momento é o patrocinador desse podcast aqui, né, Ivan? Então, sigam lá, conheçam os apartamentos perto da praia, que tem uma pegada desse estúdio aqui também, que é um estúdio mais zen, né, tem plantas naturais, tem mandala pintada na parede, e ficam bem pertinho da praia também, em condomínios que você pode desfrutar de toda uma estrutura também. E, gente, a minha convidada de hoje, né, e a nossa convidada do nosso podcast, a gente já está ensaiando há algum tempo já para ela vir para cá, mas como ela mora em Tubarão, né, que é um pouquinho mais distante aqui de Floripa, a gente conseguiu casar aí o evento, né, do Empreende Brasil Conference e ela ficar mais um dia para que ela pudesse vir aqui, né, no nosso espaço e poder compartilhar, né, tanto dessa sabedoria, né, que eu vou apresentar ela aqui para vocês, né, que é a minha amiga Ivana Souza. E a Ivana é empreendedora na área de RH e liderança. Eu adorei já empreendedora na área de RH. Isso já é diferente, acho que já tem a ver com RH de resultado, que nós vamos falar daqui a pouco. Né, fundadora da Ivana Souza RH, onde atua na coordenação de programas de treinamento e desenvolvimento. Consultora e gestora de RH há mais de 18 anos, é formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas, especialista e escritora de livro na área de recrutamento e seleção, que é esse livro aqui, 12 Princípios Essenciais do Recrutamento e Seleção por Competências. Simples passos para se tornar um recrutador de sucesso. Vamos falar sobre isso também, né? Então, se te interessa saber como selecionar e recrutar melhor as pessoas, fique com a gente aqui até o final, que vai ter muito conteúdo maravilhoso aqui também. Criadora do método RH de resultados, onde transforma RHs em profissionais estratégicos, né? Inclusive, você acabou de ganhar um prêmio, né, Ivana, aí do faturamento no Hotmart, né? Mais de 1 milhão aí em faturamento. E isso, acho que mais do que o faturamento, para você deve significar uma realização de saber quantas pessoas, né, de recrutamento e seleção você deve estar apoiando, né, até hoje também. E além disso, é criadora da comunidade RH Notáveis, com mais de 70 mil seguidores aí no Instagram também, e foi professora universitária, colunista na área de psicologia e desenvolvimento de jornais, e em sua carreira já atendeu mais de 100 empresas e treinou mais de 100 mil alunos. É muita coisa, hein? Bastante. Seja bem-vinda, minha querida Ivana Souza. Obrigada, agradeço o convite. Estamos aí para falar aí de RH, liderança, recrutamento e seleção. Para mim é um prazer estar aqui no Clube da Transformação. Que alegria. E o que seria esse RH de resultado? RH de resultados é um RH que verdadeiramente gera valor para a empresa. Ele consegue criar programas, projetos interessantes para que as pessoas gerem resultados para a organização. Então, não é uma coisa tão simples, mas é possível de acontecer, né? Hoje, nesses 18 anos que eu tenho de RH, quase 10 deles eu trabalhei com consultoria. Então, o dono, geralmente, da empresa me contratava, ou um diretor, para eu ir lá estruturar um RH. E uma das coisas que me surpreendeu foi que muitas dessas empresas, elas já tinham RH. E aí, tá, mas já tem RH e tá me contratando para estruturar um RH? E aí eu percebia que já tinha um RH, mas era um RH que não sabia gerar valor. Não sabia gerar resultados. Era um RH que ficava muito só no operacional. Às vezes fazendo folha, fazendo recrutamento e seleção, mas que não conseguia ver, né, como que eu consigo gerar valor? Como que eu consigo engajar essas pessoas? E isso é um desafio. É verdade, querido. E eu vejo, né, acompanho ali seus posts ali, seu conteúdo também no Instagram, né, e se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, quais seriam os principais erros aí que você percebe, né, do RH que não é um RH de resultados? Como é que você chama um RH que não é de resultados? Eu chamo de RH bonzinho ou RH faz tudo.
Geralmente eu digo que um RH faz tudo. Que daí esse já é o outro erro. Eu não sei, né? Eu não quero aqui criticar, mas assim, aqui no Brasil, eu não sei as formações, eu me formei em psicologia. Então eu tive meio que nada de RH na psicologia. E fui atuar no RH. Então, no início, eu era esse RH faz tudo. Que eu achava assim, não, RH o que é? Recrutamento e seleção, é cuidar dos funcionários e é contratar e demitir. E tudo que diziam que era para fazer, eu fazia. Porque eu não sabia o real papel da minha função. Então diziam, tem que fazer uma vaquinha para ajudar um funcionário. Ia lá eu mobilizar a vaquinha. Tem que entregar bombom. Saía eu entregando bombom. Fazia as coisas meio sem contexto, né? E eu fui aprendendo na prática que se uma RH faz tudo, fica fazendo tudo, desde a manutenção dos carros, desde um funcionário que faltou. O funcionário faltou, vê por que ele faltou. Ele está já testado, vê por que ele pegou atestado. O gestor tem um conflito lá, vai lá, resolve o conflito para o gestor. Então, eu era esse RH. Eu saía fazendo tudo. Tudo que as demandas que apareciam, eu saía fazendo. E eu vi que isso não gera resultados. Porque, na realidade, o RH geralmente é um só na empresa. A maior parte das empresas, né? Claro que tem empresas grandes, que tem um RH bem estruturado, tem setor de recrutamento, tem setor de treinamento, tem setor de DHO. Mas, na realidade, Tocho, a maior parte das empresas não tem isso. O que a maioria tem? Uma pessoa no RH. Então, uma pessoa não dá conta de todas essas demandas. O RH está lá para preparar os líderes, para preparar os gestores, para auxiliar esse dono que muitas vezes não sabe fazer gestão de gente. Ele é um empreendedor, ele sabe fazer muita coisa, mas ele não sabe lidar com a gente no dia a dia. Então, o RH está lá muito mais para treinar as pessoas do que para fazer pelas pessoas. Olha, e aí foi esse meu processo, eu comecei a perceber, não, mas peraí, qual é o meu real papel aqui nessa empresa? Qual é a minha descrição de cargos? Como que eu faço para ser tão importante quanto comercial? O que eu faço para mim ser tão importante quanto financeiro, quanto a logística? Porque o RH é meio que nas empresas, né, principalmente nas empresas menores, ele é como uma perfumaria. Tá lá, é bonitinho, mas se tiver redução de custo, o comercial fica, a logística fica. O RH só fica o DP lá para fazer a demissão. Então, eu queria mudar essa mentalidade dos RHs. Né? Não, peraí, tá tendo conflito. Então, o que eu vou fazer para prevenir? Que é aquilo que tu falou da meditação, né? Começa a meditar antes de ficar ansiosa e não meditar já quando está ansiosa. Então, o que eu vou fazer para reduzir o conflito dentro da empresa? O que você pode fazer? Por que tem tanto conflito? Qual é a causa disso? Que programa eu posso fazer que ao longo do tempo isso vai diminuir, vai amenizar? Né? Porque conflito sempre vai ter, né? Uma empresa com 100 funcionários, mesmo que tenha 5 funcionários, já vai ter conflito. Então a gente não consegue impedir, mas consegue amenizar. Que bonito, hein? Eu acho que é muito, muito bonita aí essa transformação, né? E até como você citou, né, essa experiência da meditação, você puder até compartilhar um pouquinho como é que foi a sua experiência aqui, né, do desafio que eu te lancei da meditação. Compartilha um pouquinho. Então, a primeira vez que o Tocho chegou pra mim e falou pra meditar, eu falei, eu não consigo meditar. Isso não é pra mim. Só que daí depois eu falando com a Josi, e ela assim, não, mas tu não tem que conseguir. É só um momento para te parar um pouco e resetar. E eu falei, tá bom, então eu vou experimentar, vou me abrir essa nova experiência, né? Então hoje cheguei aqui, fui ali, o Tocho foi falando e eu fui tentando prestar atenção apenas na minha respiração. E eu tava tensa, porque aqui em Floripa o trânsito é agitado, e quando terminou eu disse, que bom, saiu até a tensão aqui dos meus braços. Gostei. E aí você comentou que já fazia tipo 4 respirações, né? Quando Sim. você tava. Comenta essa parte, se você puder. Então, eu geralmente no meu dia a dia, quando eu vejo que eu tô muito agitada, ou irritada, ou nervosa com alguém, eu fico quieta, eu vou para um canto e respiro 4 vezes com consciência. Eu aprendi agora que é com consciência. Mas eu aprendi isso como uma técnica para relaxar. Então, eu respirava 4 vezes e falava, calma, Ivaninha, calma. E isso me ajuda a voltar vamos dizer assim, um estado mental melhor para voltar para a situação e resolver a situação.
E aí o que eu comentei com você exatamente é isso, né? Que a gente não precisa esperar ter uma situação mais crítica, né? Pra gente poder olhar pra gente e tentar centrar, né? Quando a gente tem momentos do nosso dia que a gente para ali para centrar, e isso hoje já várias empresas têm salas de descompressão, né? Só que eu já vi também sala de descompressão que é mais barulhenta do que outra coisa, né? Que tem 3 videogames, tem milhares de coisas, a pessoa não consegue descansar ali, né? Mas eu também já vi salas bem especiais, assim, muito bem montadas, né? Eu tive no Google uma vez, eles tinham um espaço lá, meditação, que o pessoal podia fazer até yoga, tal, achei sensacional, né? Então, é um caminho, né? E como é que você vê hoje essa questão da saúde mental, Ivana, nas empresas, essa questão de burnout, como é que você vê? Qual que é o diagnóstico que você vê assim, em geral e quais seriam possíveis soluções para resolver isso? Olha, hoje tem bastante, né? As pessoas estão muito aceleradas, acho que todos nós, né? Por conta da pressa desse mundo de você ter que responder em 1 minuto, porque senão você já está atrasado, certo? E a gente tenta fazer também programas, né? Tem empresas que eu trabalho, a gente sempre procura chamar assim, a gente põe um nome para o projeto, né? Então, Programa Saúde do Trabalhador. Em outras empresas a gente cria Plantão Anti-Estresse, né? A gente cria um projeto onde, eu gosto de falar muito isso no RH, né? Não é uma ação pontual que vai resolver qualquer tipo de situação. E é outro erro que eu falo do RH bonzinho, o RH faz tudo. Ele acha que uma ação, vamos chamar o Tocho lá, vamos fazer uma palestra, vai resolver, o pessoal vai sair tudo zen. Eles podem até sair zen, mas aquilo, se ela não tiver outros pontos de conexão ao longo do tempo, em 1 semana a pessoa esquece e já volta pro... Né? Então eu gosto tudo que eu for pensar em RH, eu penso, vamos fazer um projeto de 9 meses, um projeto de 1 ano. Então, por exemplo, nós vamos fazer o projeto Saúde do Trabalhador. Então, como que vai ser isso? A gente vai criar uma sala de descanso com puff para eles. Porque muitos almoçam e depois do almoço eles gostam de dar uma descansadinha, ou muitos têm aqueles 15 minutos de intervalo, querem sentar ali. Então, isso é algo que fica lá na empresa, né? Então a pessoa tem, como você falou, a sala, agora eu aprendi o nome, sala de descompressão. Eu chamava de sala de descanso, vivendo e aprendendo. Vamos criar rodas de conversa 1 vez por mês, trazendo esses temas, né? Vamos falar sobre como desestressar, técnicas de respiração, vamos falar sobre saúde mental em si, porque cada pessoa, ela prioriza certas coisas. Para algumas pessoas, cuidar da saúde mental é fazer academia. É um exercício. Ela não gosta de psicoterapia. Para outras pessoas, é fazer psicoterapia. Para outras, ela gosta de academia, gosta de psicoterapia. Né? Para outra, tem pessoas que, para elas, saúde mental, elas conseguem se comunicar melhor com o líder. Falar dos seus sentimentos. Muitos colaboradores não conseguem dizer não para o líder. E daí causa o burnout, porque quer atender. E muitas vezes o líder nem percebe isso. E outra coisa que eu percebi é que muitas vezes a pressão não vem do líder. A própria pessoa se pressiona a entregar. Parece que ela tem que estar sempre entregando mais. Então, criou-se uma cultura que a pessoa tem que entregar sempre. Tem que estar 100%, tem que estar 200%. Só que também se viu que isso de ter que entregar 200 não funciona. Porque tem que ser um equilíbrio entre dar e receber. Dar e receber. Né? Então, isso a gente trabalha muito nessas rodas de conversa. Né? Por que tem que ser o RH que tem que ir lá falar para o líder não cobrar do funcionário? Não, esse não é o papel do RH. O papel do RH é que quando o funcionário chega para reclamar, a gente diz, beleza, qual é o caminho de solução? O que você precisa de mim? Porque quando eu era um RH faz tudo, muitas vezes eu ficava 1 hora escutando o colaborador reclamar. Só que eu aprendi que assim, beleza, você reclamou, você soltou. Ok. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Você vai conversar com o seu líder ou com o seu colega a respeito dessa situação? Não quero conversar. Tá. Você quer que eu converse? Vamos juntos conversar? Não. Tá, você quer que eu converse, que eu dê um toquezinho pra pessoa, que eu chame ela pra entender? Não. Tá, então a gente vai sair daqui sem nada? Qual vai ser a tua atitude daqui pra frente?
Qual vai ser o teu posicionamento? Então, eu vejo que o RH hoje, ele serve muito mais para gerar o protagonismo da pessoa. Porque a pessoa, ela consegue resolver os próprios problemas. Né? Então, tem que tirar a ideia de que o RH está lá para ajudar as pessoas. Não é que eu não vou ajudar. Tocho, eu só escutando a pessoa, eu já estou ajudando ela. Mas o meu papel não é ajudar ela. O meu papel é inspirar para que ela consiga encontrar caminhos de solução. Porque a solução está ali dentro dela. Gente, que maravilhoso. Se a gente parasse esse podcast aqui, né, já estaria ótimo, já teria um caminho, né? Um caminho. Eu participei de muitos treinamentos, muitas formações, e uma delas, né, que me marcou muito foi o Insight. E lá aprendi a diferença entre ajudar e apoiar. Né? Que quando, na verdade, a gente ajuda, a gente está se colocando numa posição maior do que outra pessoa. Né? E eu não estou apoiando. E outra coisa, não é todo mundo que quer ajuda. Quantas vezes a gente se mete em roubadas e furadas querendo ajudar? Né? Igual, por exemplo, se eu quisesse te forçar a meditar, talvez você não teria aceito o convite. Não, mas você tem que meditar, não é possível uma pessoa de RH que não medita. Meditação é uma ferramenta maravilhosa, você pode apoiar muitas pessoas. Não é por aí. Né? O que eu te falei? Eu falei, isso é só um convite, né? Experimenta, né? Não vai te fazer mal. Né? Então, é um convite. E o apoio, ele é diferente, ele é de um lugar que, olha, eu tô aqui para poder te apoiar, tô junto com você, né? Mas você é o protagonista da história. Né? Você teve na visita do iFood lá do... Sim. Que a gente teve lá junto, né? Porque a gente faz parte de um clube de empresários, que é o Empreende Brasil Clube, e tem viagens de negócios, né? E uma das viagens, inclusive, que a gente se conectou ainda mais foi lá no iFood. Foi uma experiência bem interessante. Eu achava que o iFood tinha tipo 50 funcionários. São 6 mil colaboradores, né? E uma cultura que eu achei muito interessante de autorresponsabilidade, né? O que seria autorresponsabilidade, Ivana? É exatamente isso, né? É eu saber que tudo depende de mim. É eu deixar de ser uma vítima. Outra coisa que eu aprendi que me marcou muito, assim, né? Vítimas, elas não querem solução, né? Vítimas, elas querem aliados. Então, assim, não, chega de ser vítima, vamos parar de reclamar. Beleza, pode ter acontecido a pior coisa comigo. Vamos botar lá dentro da empresa. O líder me deu um feedback ruim, na frente de todo mundo. Já aconteceu isso comigo, de eu ver um líder, assim, numa reunião com 50 pessoas, falando para alguém uma coisa que não era para falar, não era o momento certo, não era a forma certa. E deu um feedback ali de desenvolvimento todo torto. A pessoa ficou arrasada. No final da reunião, queria pedir demissão da empresa. Então, queira ou não queira, era uma vítima, ok? Mas no dia, eu lembro que eu não consegui conversar com ele, mas a hora que eu cheguei em casa, às 6 horas da tarde, eu liguei. Inclusive, era um gestor também. Liguei para ele, deixei ele reclamar, chorar, e falei, tá, mas agora o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos ter que falar lá com o diretor, tu vai ter que se posicionar com ele, tu vai ter que explicar para ele, falar dos teus sentimentos, tu tem que colocar isso de alguma forma, entender dele qual é o papel que ele espera de ti, não deixa isso, você vai sair da empresa, você vai fugir? Você vai pular do barco? Né? Porque ele era uma vítima. Se ele pedisse demissão, todo mundo ia entender, ia dizer, tadinho, bem que você fez, porque o diretor fez errado, não devia. Não, mas espera aí, o que você vai fazer com aquilo que te fizeram? Né? Você também tem uma parcela de responsabilidade nisso tudo. E ele ficou lá na empresa, ele conversou, ele entendeu o papel dele, e aquilo, por pior que tenha sido, foi algo bom para a carreira dele. Ele se tornou mais forte, mais resiliente, enfrentou, depois foi lá, deu feedback para o diretor, também confrontou de uma forma positiva, mas mostrou que não, mas espera aí, o que você quer de mim então? Vamos alinhar daqui para frente, o que você quer, né? Tá na empresa, acho que tá lá até hoje. Então, assim, por mais que você tenha sido vítima, você precisa agir e se responsabilizar na sua parte daquilo ali, até para aquilo não me aconteça de novo. Quando alguém me trata mal, Tocho, ou me trata de uma forma que eu não gostei, a primeira coisa que me vem à mente foi: como é que essa pessoa está me vendo para me tratar dessa forma? O que eu estou fazendo que ela acha que pode me tratar assim?
Então, eu reflito. É um momento de reflexão. E, geralmente, depois eu vou conversar com a pessoa. Depois que eu estiver mais calma, que eu tiver dormido, que eu tiver trabalhado isso mentalmente. Uma técnica que eu uso muito, assim, é anotar. Eu acho que quando eu anoto, eu trago à minha consciência o meu sentimento. Então, eu anoto, aí eu leio e digo, ok, vou falar isso. Não que eu vou ter que falar tudo que eu anotei, mas para mim anotar é uma forma de organizar pensamentos e sentimentos. Maravilhoso. Essa é outra ferramenta poderosa, né? Que é a Sim. escrita. E a gente hoje, com o mundo da tecnologia, com celulares, a gente perdeu o hábito de escrever. Né? E eu vejo que escrever à mão, inclusive, Sim. é muito diferente. Sim. Né? Eu, por exemplo, quando eu começo a desenhar e tudo igual aqui, eu tô anotando aqui, sabe que nos primeiros podcasts que eu gravei, eu queria anotar as coisas que as pessoas falavam e eu falei, não, mas eu não posso anotar. Eu falei, como? Quem disse que eu não posso, né? Eu falei, olha, eu posso anotar, e como se eu estivesse assistindo, eu sou Sim. o primeiro que tô recebendo Sim. aqui. Né? E aí eu já vou anotando e já vou marcando aqui, inclusive, alguns cortes que a gente pode fazer depois, que aí facilita, entendeu? E é isso que eu acredito. Eu acredito que tem dois modelos. Existe um modelo que é um modelo com esforço e com baixa consciência, que é o modelo que muita gente ainda defende hoje. Não, tem que ralar, tem que sofrer, negócio é meta, negócio é faca na caveira, tem que acontecer, né? Esse modelo funciona? Funciona, ele traz resultado, mas eu vejo que ele traz muito resultado a curto prazo e várias consequências, sequelas depois ao médio e longo prazo. Mas também existe um modelo que é um modelo que eu acredito que a gente acredita aqui no Clube da Transformação, que é um modelo com consciência, com muita consciência e com o mínimo esforço possível. Por quê? Porque se você usa as pessoas certas, né? Tem bons mentores como você aí que ajuda tantas pessoas aí, tantos profissionais de RH hoje no Brasil, você consegue encurtar caminhos. Se você usa as ferramentas certas, encontra o estilo de gestão certo, adequado ao seu perfil, né? Eu acho que dá para fazer diferente, né? Não dá para fazer mais com menos. E aí, como que você descobriu esse seu método, Silvana? Como é que foi? Foi sozinha? Você foi descobrindo? Você teve a ajuda de alguém? Como é que foi esse momento que você falou, olha, eu tô fazendo, eu posso fazer mais? Então, como que surgiu o método, você quer dizer, né? O método RH de resultados. Eu, desde lá do início da minha carreira, uma das coisas que eu mais trabalhei foi em recrutamento e seleção. Então, eu dava muitos treinamentos. Depois de um tempo, eu comecei a treinar profissionais de RH. Eu tinha o treinamento de recrutamento e seleção por competências. Eu fui professora universitária em relação a isso também, de treinar as pessoas a fazer recrutamento e seleção de uma forma assertiva. Então, no começo, eu trabalhava no método contratação assertiva. Eu tinha um método, que são os 12 passos ali, né? Que às vezes as pessoas acham assim, contratar é só apertar a mão da pessoa, é conversar com a pessoa. E não, tem toda uma técnica para você descobrir se ela é a pessoa certa para o lugar que você tem. E chegou um momento ali da minha carreira que eu disse, mas eu não quero só ensinar a pessoa a contratar. Eu quero ensinar ela a se posicionar. Eu quero acabar com esse negócio do dono da empresa que tem um RH me contratar para ir lá melhorar o RH dele. Por que aquele RH ali, que já tá ali, não consegue ter voz? Por que esse dono não escuta esse RH que tá ali, que muitas vezes tem um potencial enorme, porque esses RHs, eles tinham potencial, Tocho. Tudo que eu falava vinha de encontro com o que eles já vinham falando. Só que por que o dono não escutava quem estava ali do ladinho dele e me contratava e daí escutava eu? Por que isso? Por que o RH que está lá na empresa não consegue convencer? E daí eu comecei a perceber. E primeiro, ele não posiciona da maneira certa. Ele só faz operacional. Ele não consegue, muitas vezes ele não sabe programas de RH, ele não sabe criar projetos. Daí eu comecei a ver que ele só faz recrutamento e seleção, mas ele não sabe criar um projeto para uma central de vendas, por exemplo, dar resultados. Entendeu? Ele fica muito ali naquela caixa de que não, é recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. Mas tem muito mais que pode contribuir. Porque o RH, ele escuta muito, Tocho. Porque tem o lado bom dessa cultura de que o RH é o bonzinho. Porque todo mundo vai lá chorar as pitangas pro RH. Então, ele sabe o que está acontecendo lá na ponta. Né? Só que ele tentava falar e o dono, não, mas não é assim. Aí o diretor, não, mas isso é custo. E eu disse, cara, primeiro tem que gerar resultado. Primeiro você cria uma ponte, cria um vínculo, tenha credibilidade, que daí quando você falar, o dono vai dizer, vou fazer. Então eu falei, eu vou gerar um método
eu vou criar algo para ele se posicionar melhor. Eu vou ensinar a técnica. Então, as aulas gravadas é isso. Eu estou ensinando a técnica. Como contratar, como fazer um desligamento mais humanizado, como fazer uma descrição de cargos para a pessoa ter clareza do papel dela. Tem gente que... descrição de cargos para quê? É só um papel. Cara, descrição, a pessoa tem que ter clareza. A maior parte dos conflitos que acontecem é porque a pessoa não tem clareza do papel dela dentro da empresa. Ela está avançando no outro, ou ela está não fazendo o que ela tem que fazer. Então, assim, faz a descrição, faz um processo de onboarding, recebe esse colaborador. O colaborador, eu vi uma pesquisa, isso é muito legal, que ele decide pedir demissão da empresa na primeira semana. Nem todos pedem na primeira semana, mas aquela primeira semana é crucial para ele decidir se ele vai ficar ou não vai ficar naquela empresa. Então, muitos não pedem demissão naquela primeira semana, mas é ali que ele cria a imagem. É igual quando olha para você, né? Cria uma imagem em 7 segundos, eu já crio. Eu olhei para você pela primeira vez em 7 segundos, eu já vejo uma imagem de você. Autoxa é assim. E o funcionário, o colaborador, quando ele entra, ele tem 7 dias para criar essa imagem. Então, cara, o RH tem que fazer um programa nesses primeiros 7 dias, né? A pessoa tem que ser bem recebida, ela tem que ser acolhida. Então, faz um projeto padrinho, faz um programa de onboard, dá um kit boas-vindas, faz um almoço, sei lá, faz alguma coisa. Então, assim, eu vou ensinar a técnica, porque, claro, para ele ter resultado, ele tem que saber a técnica. Não adianta também ele se posicionar e não ter o conteúdo. Vou ensinar a técnica, mas eu vou fazer algumas mentorias com esses alunos para que eles consigam se posicionar, entender que eles têm que agir de forma diferente. E essa posição, né, o se posicionar diferente é trabalhar isso, a consciência, a minha mentalidade. Quem eu sou? Com que eu posso contribuir? O que a empresa realmente espera de mim? Então, no método, a gente trabalha isso. E aí, eu não tinha o nome desse método, mas eu sabia que eu não queria só um método contratação assertiva. Eu queria um método para que o RH gerasse valor. E dali eu fui criando. Vou ensinar as técnicas principais para que eles façam com maestria e vou criar 5, 6 sessões de mentoria para que eu consiga entrar na mente desses alunos e quebrar algumas crenças. O que eu sinto, Ivana, é isso, que esse seu método surgiu não para que você, não como uma forma só de ganhar dinheiro no digital, igual muita gente faz. Ela surgiu de um lugar genuíno, né? Surgiu de um lugar que, nossa, eu posso apoiar essas pessoas. Eu descobri um caminho, né? E eu consigo apoiar, né? A gente faz uma mentoria com a Luana Ferreira, que é Negócio com Alma, e ela fala muito sobre o marketing de transformação, que é diferente do marketing de ostentação. Né, que ele parte de olhar para sua história e ver o que eu fiz, o que eu sei fazer, o que eu fiz e que enche meu coração de alegria e que eu posso transbordar para pessoas. Aí sim, você vai de um lugar genuíno. E eu vejo isso, né, em você, no seu método, seu olho brilha. Sim. Né, quando você fala ali do RH. E eu tô aqui me lembrando, você estava falando, eu me lembrando de algumas experiências, né? Primeiro que você falou dessa questão dos 7 dias, eu não sabia dessa pesquisa, bem interessante, e eu vejo que além dos 7 dias, os primeiros 90 dias eu acho que são muito importantes, né? Porque ali você tem ainda aquele período, né, de experiência, só que as pessoas acham que o período de experiência é só para demitir se não der certo. Tá, mas o que eu tô fazendo para dar certo? Né? Então, por exemplo, lá na Nissan, no programa que a gente tem lá, que tinha, né, que eu era o responsável, que era o Ser Nissan, a gente criou uma ferramenta que era os primeiros 90 dias do colaborador. E ali nos primeiros 90 dias tinha lá várias coisas que ele precisaria fazer ou atividades por dia. E isso era apresentado para ele, né, logo no primeiro dia. E aí, você falando isso, eu me lembrei, porque isso já gerava nele um sentido de segurança, de falar, nossa, eu já sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, né? Como é que eu vou estruturar aqui, né? Essa empresa me passa a ser uma empresa estruturada, organizada, isso me traz segurança também. Né? E aí a gente começou a perceber isso, que a rotatividade, ela muitas vezes acontecia porque a pessoa, exatamente, ninguém cuidou dela, ela não sabe o que ela estava fazendo ali e estava ali, né? Tem empresas que falam, olha, eu já vi empresas pegar e entregar o manual do sistema de gestão para a pessoa. Olha, vai estudando aí, a primeira semana. Ele lê manual de sistema de gestão, que motivador que é isso, né?
Depois se pergunta, por que não fica? Pois é. Agora, eu acho que um desafio que tem, por exemplo, as startups hoje, passa por aí também. Porque uma startup ela é um modelo diferente de uma grande empresa, né? É um modelo muito mais ágil, é um modelo que nem sempre dá tempo mesmo de fazer tudo, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia ali e já precisa fazer, e aí o desafio, eu acho que é equilibrar, né? Que dica você daria, por exemplo, tipo uma startup, não sei se você deve atender, né, RH também de startup, de como é que eu faço? Porque é um negócio novo, é diferente, eu não vou ter tempo para organizar tudo bonitinho do jeito que eu gostaria. E ao mesmo tempo meu avião já decolou, eu já tenho investidor que já está, né, me cobrando resultado ali, ou planejando. Como é que eu posso fazer se eu fosse um RH numa startup? Eu trabalharia muito com as lideranças, com esses líderes, desde da direção, presidência, CEO, enfim, até o líder que acompanha a pessoa no dia a dia. Para que ele entendesse, né? Porque muito líder acho que não entende isso, que dar atenção às pessoas, e quando eu digo dar atenção, não é uma coisa utópica de dizer assim, não, todo dia eu vou chegar e vou ficar meia hora lá conversando com o colaborador. Não é isso. Mas que dar atenção para as pessoas faz parte do trabalho do líder. Por isso que eu também estou trabalhando com as lideranças, porque não adianta só o RH querer fazer. O líder precisa entender também o papel dele. Porque muitas vezes o líder ele tem esse papel de gerar o resultado ali, né? A empresa quer número e o líder vai trazer aquele número. Mas muitas vezes ele não entende que, da mesma forma que é trabalho dele gerar aquele número, é trabalho dele também dar atenção para as pessoas. Eu nunca me esqueço que eu li um livro do John Maxwell, que ele estava no corredor com o dono de uma empresa e passou algumas pessoas e o dono não deu bom dia, não falou nada. As pessoas passaram, assim, olharam para ele esperando, tipo, um bom dia ou um boa tarde. E daí o autor falou assim, você não falou nada com as pessoas. É porque eu tô cheio de trabalho. Mas elas são o teu trabalho. Elas são o teu trabalho. Então, olha assim, a gente falando aqui do nível de consciência que o líder tem que ter. Cara, dá um bom dia. Eu chamo isso, eu ensino, né? Quando eu dou treinamento de liderança, eu falo minutos da qualidade. Então, assim, minutos da qualidade. Não é que você vai ficar meia hora falando com a pessoa. Mas chega na empresa, por mais que você o avião tá caindo. A não ser que realmente o avião tá caindo, então eu morrendo. Mas ali, você chegou na empresa. Bom dia, tudo bem? Como foi teu final de semana, Tocho? Tá legal? Chegou bem? Ok, beleza, vamos trabalhar. Sabe? Eu falo isso porque eu também não tinha essa consciência. Eu lembro que eu tinha uma recepcionista, vou chamar ela de Maria aqui, da porta do meu escritório, né, da porta da entrada do escritório até na minha sala, eu levava 5 segundos. E ela sentada no meio, eu só dizia, oi, e entrava. Aí depois que eu descobri, assim, que eu comecei a entender de perfil comportamental, de natureza motivacional, eu falei, coitada da Maria, eu não dou nem um bom dia direito pra Maria. A Maria, de certo, me odeia. E daí, olha só, gente, eu vou contar aqui, né? Eu anotava na minha agenda, por exemplo, se na sexta-feira a Maria estava gripada, tenho até vergonha de falar isso, eu anotava na minha agenda para segunda-feira eu perguntar se ela melhorou. Porque eu era tão automática que era capaz de eu chegar segunda-feira, dar bom dia e nem dizer, daí, melhorou da gripe? Então eu anotava na minha agenda para eu lembrar. E claro, com o tempo isso começou a se tornar uma coisa natural, mais consciente. Mas eu vejo que muitos líderes estão nessa pilha que eu tinha no passado. Sabe? Eu não entendia que a Maria fazia parte do meu trabalho. Porque se a Maria ficasse ali o dia inteiro pensando assim, nossa, será que a Ivana tá brava comigo? Ela não ia produzir. E se eu chegasse, abrisse um sorriso, desse um bom dia para ela, ela ia ter um dia de forma diferente, ia produzir muito mais resultado para mim. E é muito interessante que depois que eu comecei a ter essa consciência, a Maria começou a me dar mais resultados. Na época eu atendia como psicóloga clínica, então eu não precisava dizer para ela assim, Maria, se o paciente da 1h30 não vir, pede pro das 6 ver se vem a 1h30 para que eu saia mais cedo. Eu não precisava mais dizer isso para ela. Ela mesma já dizia, Ivana, o da 1h30 não vai vir, mas eu já falei que o das 7 vem a 1h30. Então, ela me gerava muito mais resultados porque eu dava minutos da qualidade para ela.
porque eu entendi que ela tinha natureza motivacional de afiliação e que ela precisava daquilo para produzir. Ah, fantástico. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, né? Se você anotava, sinal que ela é uma coisa importante. Porque a gente coloca na agenda as coisas que são importantes para nós. Né? Inclusive, a gente esquece, às vezes, de colocar o nosso próprio nome na agenda. Exatamente. Né? Então, uma coisa que eu aprendi foi isso. Aprendi com o Nuno Cobra, que, olha, coloca o seu nome na agenda. Então, meu nome está sempre lá na agenda, nem que seja um pouco menos, mas ele está lá. Sim. Né? Então, senão a gente não consegue. Porque se um líder não cuida de si, como que ele vai cuidar dos outros, né? E o Outback tem um lema que eu gosto muito, que é cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar bem dos seus clientes, né? Então, esse é o caminho, né, eu vejo, da gente ter esse cuidado. E uma outra coisa que eu me lembrei, tem alguns estudos do Gallup que mostram que normalmente uma pessoa, quando ela recebe atenção, ela aumenta a performance dela em cerca de 20%. E aí entra um outro paradigma. Normalmente, vou pegar um exemplo, uma equipe de vendas. Para quem o líder dá mais atenção? Para os melhores vendedores ou para os piores? Para os piores. A tendência é ele querer dar mais atenção e cobrar mais dos piores. Os médios ele nem olha e os melhores, tá indo bem? Ele caminha sozinho, né? E aí, o que esse estudo mostra, né? E como que eu, por exemplo, uso isso com os líderes? Amigo, olha só, você pegar os seus vendedores melhores, né? E der uma atenção para ele, o que vai acontecer? Ele vai melhorar o desempenho dele em 20%. Você prefere melhorar em 20% o desempenho dos melhores ou dos piores? Né? Então, o impacto disso no resultado ele vai ser muito maior. Então, às vezes, eu vou lá fazer uma visita junto com o meu vendedor, né? Ou vou dar atenção para esse meu gerente aqui, que ele é muito bom. Há quanto tempo você não almoça com aquele seu colaborador que é muito bom? Porque eu sempre digo isso, né? Se você não chama ele para almoçar, a concorrência pode chamar. Exatamente. Né? Então, é essa questão da atenção mesmo. E o desafio, a gente sempre sabe disso, né, Ivana? Que o dia a dia dos líderes realmente é agitado. Né? Ser líder não é uma função fácil. Né? Ser de RH ali, trabalhar com gestão de pessoas também é um desafio. Mas um dia eu estava numa empresa também e as pessoas estavam montando a árvore de Natal. E aí estava lá, e era uma árvore grande, e estava lá RH e qualidade. A pessoa que era líder de qualidade e o gerente, a pessoa do RH. E aí eu falei, olha gente, tudo bem e tal? Vocês estão montando essa árvore, então, mas vocês estão montando sozinho, não tem mais ninguém para ajudar vocês, não? Ela falou, não, é que nós somos a única pessoa que a gente tinha tempo aqui para poder fazer isso agora. O resto do pessoal está tudo ocupado. E aí eu falei, poxa, mas como que essas pessoas estão se vendo, né? Como desocupadas? Ou seja, então eu posso parar tudo e montar a árvore de Natal. As pessoas não podem. Né? E eu gostei muito do que você falou, de transformar cada atividade ou cada iniciativa em um projeto. Né? E um projeto eu vejo que ele tem uma visão mais sistêmica, né? Ele enxerga o todo. Né? Ele não é simplesmente uma ação que eu tenho que fazer ou porque eu tenho que fazer. Né? A pessoa fala, o que nós vamos fazer agora para o Dia das Mães? É como se eu tivesse a obrigação de fazer. Uhum. Né? Esse é o RH bonzinho também, né? O RH faz tudo em cima da hora. Tem uma coisa que dá muita polêmica no meu perfil, não sei se você falou, que eu falo muito assim, né? RH, não fazer festinha não é função da RH. E o pessoal fica louco, né? Boa. Quem faz festinha, então, se não é o RH que faz festinha? Quem que cuida das pessoas? Primeiro, fazer festinha não é cuidar das pessoas. Segundo, nem todo colaborador se motiva com festinha e com mimo. Existem 3 naturezas motivacional. Superação, afiliação e influência. Quem é de afiliação que gosta disso? Gosta de festinha, ela é gregária, ela gosta de ir pro café e ficar, conversar, ela gosta de falar da família, ela gosta dos minutos da qualidade, né? A pessoa de superação, ela é motivada por desafio. Então, ela só vai se sentir motivada por uma festinha se você der a festa para ela organizar. Entendeu? E a pessoa que é de influência, ela se sente motivada quando você dá poder para ela. Então, talvez a mesma coisa, você dá poder, você organiza um comitê, lidera um comitê para fazer uma festa, ou para fazer o nosso calendário de endomarketing. Aí ele vai se sentir motivado. Então, por que precisa ser o RH? O RH pode dividir isso. Em empresas maiores, a gente cria um comitê, Tocho, e convida pessoas do financeiro,
da logística, do vendas, do marketing. Tem empresas que o endomarketing é uma pasta do marketing, então o RH não se envolve. Mas mesmo assim, eu acho muito legal a ideia do comitê. Por quê? O comitê gera integração entre as pessoas. Todas as áreas ficam sabendo do que está rolando, porque a pessoa comenta com o colega, eu estou no comitê, está fazendo isso e tal. O pessoal fica mais motivado a participar, engajar nos eventos, certo? E a gente tem a visão de todo mundo. Porque às vezes eu quero fazer uma coisa que eu acho super legal, mas lá na logística o povo não gosta daquilo. Por exemplo, festa junina. Nem todo mundo gosta de festa junina. Entendeu? Não, festa junina o pessoal lá não curte. Um jantar que para ter que ir arrumado, o pessoal não curte. O pessoal do ADM curte, o pessoal lá não curte. Tá, então vamos fazer alguma coisa que todo mundo vai curtir. O pessoal prefere um almoço, o pessoal não gosta de janta. Então isso a gente vê eles trazendo, né? O pessoal da TI, gente, o pessoal da TI nem adianta, eles não vão curtir isso aí, eles curtem mais tal coisa. Então vamos tentar adequar. Então eu gosto muito dessa ideia de trabalhar em conjunto. E outra coisa, o comitê, tem gente que pergunta, mas como é que tu monta? Eu sei, o primeiro ano eu convido algumas cabeças. E depois, no segundo ano, a gente lança. Quem quer fazer parte do comitê? Porque tem aquele que já cansou, não quer mais. Né? Esse ano eu não vou. E daí vai sempre renovando. A gente sempre tem pessoas novas. Então não precisa ficar pro RH fazer festinha, porque às vezes nem é a festinha que eles querem. Uhum. Isso é muito comum, né? E eu vejo que é muito difícil também agradar todo mundo, né? Então a gente precisa realmente, com responsabilidade, igual você falou, olhar e falar de que forma que eu posso agregar valor fazendo essa festa. Para o maior número de pessoas, né? Uhum. E fazer diferente, né? As empresas hoje buscam muito o encantamento, né? O encantamento do cliente, mas eu sempre pergunto, quem é que encanta o encantador? Será que esse cara está sendo encantado? Hoje, muitas empresas, que bom que já evoluíram, para enxergar que o cliente, ele é que paga as contas, né? O Sam Walton dizia, o fundador do Walmart, que o cliente é o único que pode demitir todo mundo nessa empresa, inclusive o presidente. O cliente gastando o dinheiro dele em outro lugar. Então eu digo o seguinte, o cliente tem sempre razão? Não, mas ele tem o dinheiro, né? E ele vai decidir onde é que ele vai gastar. E agora, o que adianta eu fazer todas as ações pelo cliente se eu não preparo, né, esse meu time para atender bem, se eu não preparo o backstage também, que essa é outra coisa. Tem gente que trata super bem as pessoas do front ali. Ótimo, o front tem ar-condicionado, tem tudo. Agora, vai pro backstage, acabou. A operação, né? É como se aquelas pessoas não existissem, né? Como se elas trabalhassem numa caverna também. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, né? Hoje se usa muito a jornada do cliente, né? Mas eu gosto muito de fazer o líder olhar a jornada do colaborador também. E qual que é a participação dele em cada etapa. Porque eu digo sempre que todo gerente, todo gestor, todo líder, para mim ele deveria ser de pessoas e de vendas também. Sim. Né? Por quê? Porque todo mundo tem que ajudar a cuidar das pessoas, todo mundo tem que ajudar a gerar faturamento, senão a empresa fecha. Então, mesma coisa, RH, a mesma função não é vender. Também, porque se você não ajudar a vender, como é que paga as pessoas? Exatamente. Que folha de pagamento que vai existir? Né? Assim como tem líder que fala, não, mas a minha função não é RH, isso é coisa do RH. Né? Gestão de conflitos é com RH. Não, isso é RH que faz. Tem RH para isso. Uhum. Né? Então eu vejo que ele se tira a responsabilidade. Né? E que dica você dá para as suas mentoradas aí para trazer de volta a responsabilidade para o líder? A primeira coisa é criar vínculo com esses líderes. E, como você falou ali, jamais empurrar algo. Entende? Jamais. Porque o líder detesta quando o RH se mete no trabalho dele. Sabe? Então, assim, o que eu ensino não é... É porque eu via também, isso é muito interessante. Ou o RH nessa posição de bonzinho e faz tudo para agradar todo mundo. Ou tem também um outro clã, que é o RH que acha que é dono da empresa. É o RH que manda, que chega lá. Não pode fazer. Não, isso não se faz, que se mete no setor do outro. O líder fica louco com isso. Então eu vejo assim, a gente tem que enxergar o líder como um parceiro.
Nós somos um parceiro do líder. Porque se o RH não for um parceiro das lideranças e odiar os gestores, que daí volta até naquela pergunta, qual é o principal erro do RH? Muitas vezes enxergar os gestores como inimigos. Esse é um erro fatal. Não vai conseguir aplicar nada na empresa. Porque se o gestor não comprar a ideia, não vai chegar na ponta. Então, o RH precisa enxergar o líder como parceiro. E muitas vezes trabalhar esse vínculo com o líder. Ontem eu ainda estava conversando isso com uma pessoa, assim, ó. Às vezes eu entro numa empresa e a gente sente, Tocho, que eu acho que é isso também a consciência, né? Tem que prestar atenção, como é que a gente sente? Eu senti assim, cara, aquele líder ali, ele não gostou de mim. Ele não fez nada, ele foi educado, foi um gentleman. Mas eu senti na forma, no olhar, na expressão, tipo assim, ele não gostou de mim. Então, eu penso assim, eu li um livro também que é muito lindo, que é o Vencendo com as Pessoas. Um livro do John Maxwell. Vencendo com as pessoas. E ele ensina isso, sim, não. Porque geralmente a gente é treinado assim, não gostou de ti, beleza, quer gostar de mim, é um favor, não quer gostar, é dois. Né? Mas não, eu digo, não, ele não gostou de mim. Então, o que eu vou fazer para criar vínculo com ele? O que eu vou fazer para mostrar para ele que meu papel aqui não é ser mais que ele, que meu papel aqui não é ser melhor do que ele, não é ensinar para ele, que o meu papel aqui é a gente crescer junto, que o meu papel aqui é a empresa crescer, é eu apoiar ele, como você falou, para que ele seja melhor, para que ele prospere. Então, eu vejo assim, o RH primeiro tem que se importar com isso, em criar vínculo. Pô, a gente vai fazer um programa de treinamento, por exemplo. O que a gente faz lá, eu e as minhas analistas nas empresas que eu presto consultoria? Cara, chama os gestores em grupinho pequeno e escuta eles. O que eles querem? O que eles percebem que precisa? O que eles precisam de treinamento para eles? Mostra para eles, ó, o resultado que a empresa quer para o ano que vem é X milhões. Ou é X mil, ou é... Sim, o RH precisa entender qual é o número, o que a empresa quer. Como você falou, tem que saber da venda. Qual é o número? Ó, a empresa tem esse número. Ou às vezes a empresa não quer abrir o número. Mas, ó, a empresa quer crescer 15%. Ou quer crescer 20%. Ela quer crescer 50%. Quer dobrar de tamanho. Como que a gente vai fazer? Vocês já estão preparados? Que treinamentos vocês precisam para chegar? Que treinamento a empresa quer chegar? Então, muitas vezes, assim, mas a minha empresa é grande, não dá para fazer. Beleza, vai ter que mandar um forms, vai ter que fazer pelo sistema. Mas talvez, então, faz uma call, sei lá, dá um jeito. Eu gosto muito disso, de olhar no olho. Porque, às vezes, o que ele pensa que ele precisa não é o que ele precisa. Por exemplo, esses dias um diretor de uma empresa chegou para mim e disse: a gente tem que, esse ano, investir em formar a liderança. A gente tem que fazer treinamento de líder e tal, e tal, e tal. Só que eu, ouvindo e tá participando, escuto o RH, escuto um líder aqui, escuto ele, escuto as pessoas, eu disse, cara, o que o fulano quer não é líder, a gente não precisa formar. Todo mundo aqui já sabe o que é liderar, todo mundo aqui já entende de natureza motivacional, eles já dão feedback, eles dão 4 feedbacks no ano, formais. Pode parecer um absurdo, mas a maior parte das empresas que eu conheço, às vezes não dá nenhum formal no ano. Tem RH, mas não tem avaliação de desempenho, não tem feedback. Então, assim, o que esse dono quer, o que eu percebo na expressão dele, ele quer que as pessoas tenham o olhar de dono. É isso que ele quer dos líderes. Ele quer que o líder trabalhe como se fosse dono. Ivana, mas como que você percebeu isso? Eu percebo, porque eu tô lá na empresa, é o que eu sinto. Ele quer que o líder enxergue assim, não, isso aqui é meu. Eu não tô trabalhando para minha área, eu tô trabalhando pela empresa. Então, assim, é isso que tu quer. E aí eu chamei o dono, depois de analista ter ido lá, ter conversado com os líderes, e falei para ele, querido, o que a gente precisa aqui não é desenvolvimento de liderança, não é técnica para liderar. O que a gente precisa aqui é que os líderes entendam que eles trabalham pela empresa e não pelo setor deles. Que todo mundo aqui é vendas, como o Tocho falou. E daí ele, eu acho que é isso. Então, aí que vem o desafio. Como que nós vamos trabalhar isso? Vamos fazer um treinamento? Vamos trazer um treinamento. Visão de dono. Pode estar no nosso programa esse treinamento. Mas depende muito mais desse diretor de estar almoçando
com os gerentes dele, de estar verbalizando, de estar dando mais feedback, de estar repetindo isso. Repetindo. A repetição é a chave. Repete, vai lá. Tem um café que tá todo mundo? Repete. Tem uma avaliação gerencial mensal? Repete. As pessoas vão assimilando e vão entendendo. Tem o teu feedback formal? Repete, né? E com isso a gente vai trabalhando também protagonismo, treinamento de visão de dono, trabalhando na cultura. A gente aqui é dono, a gente não é inquilino. A gente é dono. Eu gostei muito disso. Eu aprendi isso num podcast com uma cofundadora do Nubank. Que eles têm isso na cultura. A gente aqui é dono, a gente não é inquilino. A gente trabalha aqui como dono. Todo mundo é dono aqui. Então, isso é algo que a gente vai trabalhar, talvez não no primeiro ano vai dar resultado. Vai ter que ir implantando isso no DNA da empresa, trabalhar 1 ano, trabalhar 2 anos. Eu acho que 3 anos é um tempo bom para a gente implantar uma cultura diferente. Sim, mas o primeiro passo precisa ser dado, né? Hoje, que bom que já tem várias, né, grandes empresas aí que eu já conheci que trabalham com, né, business partners, né, que trabalham como parceiro de negócio para apoiar as áreas a conseguir resultados, né? E eu vejo isso, até me veio a consciência aqui quando você estava falando de que uma das funções do RH exatamente é cuidar ali também, né? E planejar para que o onboarding do funcionário seja bem feito, a integração dele seja bem feita. Sim. Mas quem é que faz a integração do RH? Né? Quem é que integra ele? E na minha visão, o RH deveria ter uma mega integração. Porque não adianta ele querer olhar para os processos de RH sem entender o negócio. Ele não precisa entender tudo. Né? Mas ele precisa entender do negócio, ele precisa entender isso. E eu me lembro, né, os primeiros projetos que eu fiz na época lá atrás, muitos anos atrás na General Motors, né, que chegaram, nossa, é porque você tem experiência na área de treinamento, você foi na Dale Carnegie, tudo, então ajuda a gente aqui, né? Eu falei, olha, eu tô disposto a apoiar, mas deixa eu entender, né? Eu não entendo do negócio de vocês. E aí eu vi, um dos projetos era colocar o mecânico para atender direto o cliente. E é lindo o projeto, não, maravilhoso, né? Eu olhei no papel, eu falei, tá, mas tá lindo esse projeto, mas por que ele não tá funcionando tão bem? Qual que é o desafio? Aí eles começaram a me explicar, né? Falou, não, é porque tá tendo muita resistência na concessionária. E eles acharam que o problema era na concessionária, né? Eu falei, ah, tá, e o que vocês estão fazendo para superar esse desafio? Ah, não, então, por isso que a gente precisa da sua ajuda, né? Eu falei, tá bom, gente, olha só, eu aceito, porém, eu gostaria de conversar do presidente da GM até o porteiro da concessionária. E eu preciso entender, eu preciso visualizar isso. Outra coisa, eu preciso conhecer o modelo antigo. Porque se as pessoas estão resistindo ao modelo novo, significa que elas estão apegadas ao antigo. Então, eu tirei um tempo para ir lá investigar o antigo. Ou seja, o que eles queriam desapegar, o que eles não queriam desapegar. E aí foi a chave, né, para o processo acontecer. Porque quando já vinha resistência, eu já sabia. Eu falava, ah, então é isso e isso. Mas você já viu esse outro lado? Você já viu que esse outro modelo funciona assim? E aí eu lembro que eu desenhei para eles, por exemplo, 50 passos do modelo antigo que eles davam. E eu mostrei para eles que vai trocar por 9 passos. Só que eles davam os 50 passos no automático, eles não tinham consciência de quanto o modelo antigo estressava eles. Então a dor de mudar era maior do que o conforto no desconforto que eles já tinham. Né? E eu vejo isso, eu vejo que um RH, eu vejo que gera resultado, ele precisa partir desse espaço de empatia. Né? Ele é um design também. Né? Usar o design thinking. O design thinking não é só para desenhar produto ou desenhar a experiência do cliente. É desenhar esses projetos, né? Dele ser esse design que vai apoiar, que vai desenhar junto, né? Que vai arquitetar ali as transformações que precisam, né? Nossa, mas eu adorei aí o conceito do RH de resultados, né? Que bom que... Eu sempre brinco aqui que aqui a gente faz o podcast primeiro pra gente, né? A gente é o primeiro que recebe aqui. Então, a gente aprende muito, desenvolve muito e eu acho que apoia muitas pessoas. Muito, muito, muito legal mesmo. Teve uma coisa que você falou ali que me marcou, né? Que é essa questão de que quem faz a integração do RH? E uma das coisas que eu faço quando eu entro para dar consultoria numa empresa é os primeiros 3 dias é a minha integração. A questão é que muitas vezes, por exemplo, geralmente quem contrata o RH é o dono, é um diretor, que geralmente ele é muito bom na área técnica, mas não entende nada de RH. Então, o que eu passo para as minhas alunas e tento passar para elas é essa questão, protagonismo. Não espera o dono chegar e dizer assim, olha, querida, eu tô te contratando, eu espero de ti isso, você vai fazer 3 dias de integração, você vai passar...
pro dono isso é besteira. Como, vou te contratar pra ficar 3 dias passeando no setor, conversando com as pessoas? Porque na cabeça deles, assim, você ficar lá conversando com as pessoas? Né? Eu digo, não. Eu preciso, é bem como você falou, deixa eu entender. Então, hoje eu tô trabalhando no RH. Eu não fiz integração. Geralmente ninguém faz integração do RH. Ou o próprio RH faz integração do RH, né? Mas não faz essa integração, assim, de a pessoa entender os processos dos outros setores. Porque nada melhor do que sentar na cadeira, né? Pra saber. É muito fácil o RH, o diretor comercial, o gerente tal. Tá, mas vai lá. Senta na cadeira dele, vai lá na produção. Vai lá conhecer as máquinas. Então, geralmente, quando eu entro para prestar consultoria para uma organização, os primeiros 3 dias, eu mesma faço a minha integração. Antes de começar, eu já lá, aprovou a proposta? Aprovou. Tá, quais são os setores que tu tem? Daí eu mesma crio, olha só. Eu vou lá e crio. Tá, então no primeiro dia, tem como eu agendar? Me passa os contatos aí. Então, assim, eu não fico esperando o dono da empresa. Eu já digo, não, eu vou fazer, tá? Me passa o contato aí da área comercial, da área de logística, da área. Tem um grupo que tá eles, que daí eu já vou... E daí eu falo, então das 8 às 9 eu vou ficar no comercial, das 9 às 10 eu vou pra logística, aí no outro dia eu vou na outra sede. E daí eu vou conversar. Conhecer o setor, já pergunto, o que tu espera do RH? Eu tô entrando aqui fazer consultoria no RH, o que tu espera e tal? Como é que tu vê? O que tu quer aqui? Qual é a tua... Nossa, dessa integração, Tocho, eu já tenho trabalho para 1 ano. Fantástico, fantástico. 1 ano. Daí eu já monto o PA, que eu chamo de plano de ação de RH. Para mim, um RH de resultados, ele tem que ter um PA, um plano de ação. E a minha próxima coisa já é sentar com quem me contratou e dizer, olha aqui, já tem essas ideias, o que tu acha? Né? Então, eu junto as ideias que ele tem, mas muitas vezes o dono da empresa, Tocho, principalmente empresas de 100 para menos funcionários, geralmente ele não tem ideia nenhuma. Ele só tem a dor. Eu quero que baixe a rotatividade, eu quero pessoas comprometidas, eu quero que tu motive o pessoal. Essas são as principais queixas. Entendeu? Ele só sabe a dor, ele quer resolver aquilo ali, mas ele não tem a menor noção do como. E o RH, como você falou, que vai ter que arquitetar o como, tá? Como? E o maior desafio, muitas vezes esse como vai ter que ser feito sem grana, tá? Sem dinheiro. Porque eles querem o resultado aqui, mas eles querem investir o mínimo possível. Porque como ele não entende o trabalho, ele não vai chegar para ti, eu tô te contratando, já vou te dar 100 mil aí para te fazer o teu trabalho. Nunca vi. Tá? Eu tô te contratando, eu quero que tu resolva, mas com o que eu tô te pagando já. RH não tem budget, né, normalmente? Geralmente, não tem. Como a gente tá falando aqui, o que é a maioria das empresas do Brasil? É o pequeno e o médio empresário. Agora, se a gente for falar lá, como você falou, o iFood, 6 mil funcionários, o Google, o Nubank, né? São empresas que já nasceram nessa nova fase. Mas pega uma empresa de 70 anos, que tem ali 100 funcionários, sempre fez assim. Não, mas parar para fazer integração? Não, no primeiro dia ele já tem que estar lá trabalhando. Eu vou pagar para ele ficar um dia só conhecendo a empresa? Vai conhecendo, né? Vai conhecendo o quê? Já manda link para ele ir estudando em casa. É bem assim, né? Ele não tem essa visão, assim, ele quer o resultado. E a gente, aos poucos, Tocho, muitas vezes eu entrei em empresas que disseram, não, eu não quero integração aqui. Teve empresa que já chegou para mim e o dono falou, não, eu não quero pesquisa de clima. Para quê? Aí eu digo, não, ok. Vamos fazer com aquilo que a gente tem. Feito é melhor que perfeito. E eu acredito no potencial desse dono, desse acionista. Eu digo, não, deixa eu começar aqui com o que ele quer. Beleza, é só estruturar o recrutamento e seleção? Vamos só estruturar o recrutamento. Vamos fazer com maestria isso. A gente estrutura, começa a mostrar resultado. Entendeu? Tu quer um planejamento de T&D? Vamos fazer um planejamento de T&D. Vamos fazer nós aqui. Nós, o RH. Não tem verba para contratar alguém para falar de comunicação? Vamos estudar, vamos ler uns 2, 3 livros de comunicação e vamos fazer um treinamento de comunicação. Mas eu fico insegura. Vai lá, tu tem com que contribuir. E vamos fazendo nós. No ano que vem, a gente já tem uma verbinha. Pô, será que esse ano então dá para dar uns 40 mil para a gente trazer gente de fora para fazer um negócio? Beleza. 40 mil, vai. Né? Eu trabalhei 6 anos uma vez como CLT. O primeiro treinamento que eu fui propor, né? E o dono da empresa, assim, é uma empresa bilionária, tá? Fatura bilhão.
não tinha verba para treinamento. Porque o dono tinha uma crença de que, ele falava assim para mim, Ivana, os maiores empreendedores do mundo não têm nem segundo grau completo. Para que treinar? A pessoa tem que ter luz própria. Ele falava assim. Ok. Fui trabalhando. Trabalhei 6 anos nessa empresa. Eu saí de lá já faz mais... Meu Deus, faz mais de 10 anos, acho. 15 anos que eu sou empreendedora. Eu saí de lá, eu tinha uma verba de R$80 mil ano para treinamento. Onde eu decidia onde alocar a verba. Entendeu? Eu não precisava aprovação. Eu tinha ali os 80 mil. Eu ia decidindo no que eu ia alocar. Ah, mas o que tu fez? Foi milagre? Foi o brilho dos teus olhos? Não. Foi apresentando indicadores, resultados, criando vínculo com esse dono, falando para ele as coisas. Ele foi um que também falou para mim assim, não precisa fazer seleção, muita coisa não, teste. Ele falou bem assim, tu aperta a mão da pessoa, se ela apertar a mão forte, tu contrata. Se ela apertar a mão fraca, tu pode tirar do processo. E eu falei, Jesus, como que eu vou explicar para ele que existe toda uma técnica atrás do negócio? Mas eu fui construindo ao longo do tempo. E eu vejo muito RH ansioso, Tocho. Acha que tem que... Ah, não, ele não vai mudar. Cara, se eu como RH não acredito na mudança de um outro ser humano, então o que eu tô fazendo no RH? Uhum. Só que também eu entendo, como já aconteceu comigo, Tocho, de eu ficar ali, fazer um trabalho, né, já como consultora, assim, pô, ele fechou um contrato de 6 meses. Ele queria só procedimentos. Eu falei, ok, contrato de 6 meses para fazer procedimentos e descrições de cargos. Terminou o contrato de 6 meses. Vamos renovar? Agora vamos fazer treinamento? Vamos fazer treinamento. Só que eu via que ele não engajava, ele tinha muita crença ali, tudo ele dizia, ah, não, eu já estou 30 anos no mercado, não é assim, não, funcionário não dá para dar, não. E daí eu percebi, pô, já estou 1 ano aqui, eu consegui transformar algumas coisas, mas foi coisas pequenas, não foram significativas, não estava batendo com os meus valores. Eu falei, não quero renovar. Entendeu? Então, eu acho que o RH também tem que ir até certo ponto. Sim. Eu não estou falando aqui, eu vou ter que ficar 10 anos numa empresa para esperar a mudança. Às vezes não tem compatibilidade de valor. Meu valor é um, o valor dessa empresa é outro. Né? Você falou ali, cultura. Cultura do iFood é de autorresponsabilidade, é de resultados. Tem empresa que tem cultura de acolhimento. Tem empresa que tem cultura de processo, tudo é método. Tem empresa que tem cultura de inovação, as startups. Inovar, fazer diferente, criar, pode errar, não tem problema, erra rápido. Então eu também tenho que entender quais são os meus valores e se eu me encaixo. Porque às vezes eu tenho uma cultura minha, meus valores é inovação, é criatividade, é fazer coisa diferente. Aí eu vou para uma empresa que tem a cultura de processo. O pessoal fala hoje que é o match cultural, né? Então, esse match precisa existir. Né? E eu vejo que esse é um dos desafios quando está fazendo um processo de recrutamento e seleção. Né? Às vezes a gente está muito olhando a qualidade da pessoa. Nossa, quantas competências as pessoas têm. Mas será que essa competência é o que eu estou precisando? E será que além daquelas competências técnicas, ela tem um match cultural para trabalhar ali? Né? Então, por exemplo, tem empresas que têm mais a cultura de disciplina que você falou, tem empresas que têm mais a cultura de flexibilidade. Né? Então, se a pessoa não tiver ali adequada àquilo, não tem como. Né? A pessoa vai sofrer e o líder também. Sim. E outra coisa também que eu vejo que é um paradigma, eu queria tocar nesse ponto, é que muita gente acha que o turnover é uma coisa ruim. Mas eu não vejo o turnover como uma coisa ruim só. Né? O turnover, ele muitas vezes é muito necessário, principalmente quando uma empresa está implementando um projeto de transformação cultural. Sim. Não é todo mundo que vai se adaptar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Ou seja, e eu sempre digo isso também, demitir alguém, né, ou a pessoa sair ali, não é necessariamente uma coisa ruim. Né? Porque às vezes a gente tem esse negócio, nossa, que coisa. Nossa, não, às vezes é a melhor coisa que você ia fazer pela pessoa. Sim. Né? Entrevistei uma amiga aqui que ela tem uma carreira linda hoje, né? Trabalha com investigação apreciativa e ela mesmo contou que ela trabalhava com qualidade, né? E ela foi demitida, e quando ela foi demitida que ela descobriu todo esse mundo. Que ela teve tempo, ela foi para um evento e tal, e ela descobriu um novo mundo, que é a nova carreira dela, né? Até hoje também. Então, eu vejo que tem esse paradigma, né? De que, não posso demitir, se eu demitir, eu fracassei. Aham.
mas por que não? O que você pensa sobre isso? Eu também penso da mesma forma, concordo muito com você, assim. Também vejo isso como uma dor de muitos empreendedores, principalmente os mais velhos, assim. Eles ficam, ai, mas antes não tinha tanta rotatividade aqui na empresa, o que está acontecendo? As pessoas entram e não estão ficando. Eu digo, calma, né? É um processo natural. Quando a empresa cresce, porque às vezes eles ficam assim, mas é porque antigamente aqui na empresa era assim. Cara, quando uma empresa tem 50 funcionários, é uma coisa. Você tem um engajamento. Uma empresa tem 200, 6 mil, vai mudar. Essa cultura, ela vai gerar transformações. Não, e com as novas gerações, então? Porque ele não espera nem ser demitido. Ele já quer, ele fala, olha, eu vou embora, eu vou para outro lugar. Mas eu vejo que uma coisa que tá no inconsciente coletivo, eu acho, né, dos líderes, é a questão do mandar embora, sabe? Parece esse negócio, não vou mandar fulano embora. É como se, tipo assim, tô mandando embora, entendeu? Eu tô excluindo ele. Né? Eu gosto muito de usar os princípios das constelações sistêmicas, né, organizacionais, que são as constelações familiares aplicadas ao mundo dos negócios, né? E é importante incluir a pessoa. E é muito importante incluir, inclusive, aqueles que não estão fazendo parte mais. Sim. Então, se eu já vi gente contratar uma pessoa nova e a primeira coisa que a pessoa fez contratando a pessoa nova foi falar mal da antiga que ocupava aquela função. Né? Ou seja, eu não estou dando valor para aquilo ali. É totalmente diferente Desonrar. Quando eu olho... Exatamente. Eu falo, olha, a última pessoa que estava aqui, ela fez muitas coisas boas. Ela fez isso, ela desenvolveu esse sistema aqui, isso aqui. Né? E o desafio que ela tinha era exatamente conseguir conciliar essas duas coisas e ela não tinha tanto conhecimento nessa parte. E por isso que a gente contratou. Né? E por isso que você tem aqui agora essa função, ou seja, é uma continuidade que você vai dar, né? O legado que essa pessoa deixou. Então eu estou honrando ali e inconscientemente a pessoa se sente mais segura também. Se sente mais segura, né? Com certeza. E eu vejo que um dos grandes erros que as pessoas têm é falar mal. As pessoas gostam de reclamar, na verdade, né? O cara liga na outra empresa para saber se lá tá ruim também. E aí é como se a desgraça do outro me consolasse. Eu falei assim, não, mas lá tá ruim também. Né? Eu tô aqui num grupo aqui de pessoal de RH e tá difícil para todo mundo conseguir vaga. Tá, mas você vai acreditar nisso? E tem gente que fala assim, mas nessa cidade aqui não tem gente boa. Não é igual aqui em Floripa. O pessoal fala, Floripa ninguém trabalha. Pessoal de Floripa aqui não trabalha. Se você acreditar nisso, é isso que você vai atrair? Né? E aí eu costumo até brincar. Eu falei assim, tá, mas e você é de onde? Eu falei, eu sou daqui. Eu falei, então, e você não trabalha? Mas eu sou exceção. Eu falei, então, tem outras exceções também. Sim, mas se você não se abrir para isso, né, não vai acontecer. É a mesma coisa assim, ó, muita gente pergunta, mas o RH tá saturado. Quem disse que o RH tá saturado? Quando eu fui fazer a formação em psicologia, você vai fazer psicologia não dá dinheiro. Tipo, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Você faz dinheiro. E nessa questão de demissão, assim, eu oriento os líderes a fornecer feedback para a pessoa, tentar entender, porque às vezes a pessoa, né, até certo ponto, ela foi ali na empresa. E isso, a questão da demissão também está muito ligado ao sentimento da pessoa na empresa. Porque eu já trabalhei muitos anos como funcionária, carteira assinada, então chegou um momento assim, que eu não tinha nada contra a empresa, mas eu via que eu não cabia mais ali. E o líder tem que ter essa percepção também. Muitas vezes o líder fica com essa questão. Não vai sair, vou reter. Sim, é outra palavra também que eu acho estranha. Retenção. Reter ninguém, sabe? A pessoa tem que ter um propósito de estar ali, né? Eu sei que todo mundo fala muito de propósito, parece uma coisa utópica, mas é uma coisa simples. É você perguntar pro seu liderado, qual é o teu sonho? Talvez na primeira pergunta ela não vai te responder. Ela vai enrolar. Mas aí você vai lá, daqui 30 dias, no segundo feedback, você pergunta, e daí, fulaninha? Qual é o teu sonho? Pensa qual é o teu sonho? O que tu quer pra ti? Qual é o teu sonho? E uma vez eu tive uma liderada que foi muito legal, assim. Que foi, eu acho que lá pelo 5º, 6º, já fazia uns 6 meses que eu tava liderando ela, que ela chegou pra mim e falou assim, Ivana, eu vou te falar, tô até comigo com medo. Porque eles têm medo de falar, as pessoas têm medo. Mas o meu sonho é não ser liderada por ninguém. Eu quero ter a minha empresa. Eu ainda não sei o que eu quero, mas eu não quero ser liderada. E eu falei, ok, tá tudo bem. Mas não pensa agora o que você quer oferecer. Você quer empreender, com o que você quer contribuir para o mundo? E vamos juntas. Eu só te peço uma coisa.
antes de você sair, me dá 6 meses. Você me avisa 6 meses antes. Porque ela era muito boa. Muito bom. Aí ela assim, não, meu projeto é para daqui 3 anos. Eu falei, fechou. E eu vejo que uma coisa que eu gosto muito também é o intraempreendedorismo, né? Porque é possível a pessoa empreender dentro de uma própria empresa também, né? E enxergar aquilo ali como um projeto. Por isso é que uma coisa que eu gosto muito de fazer é perguntar para as pessoas, olha, o que você ama fazer? Você faria de graça? Né? Falar, olha, eu amo fazer isso. Isso aqui me dá prazer, né? O que você sabe fazer bem, né? Olha, putz, eu sei fazer bem isso aqui, né? Eu posso estar entre os melhores do mundo. Eu gosto muito do conceito do Jim Collins, do Empresas Feitas para Vencer, né? Que ele chama do conceito de porco espinho. Então, a pessoa olha ali, eu posso... O que eu amo fazer? Realmente amo. O que eu posso ser um dos melhores do mundo fazendo, né? E como é que eu posso realmente agregar valor? Né? Como é que eu posso entregar esse valor ali e realmente transformar isso em dinheiro, né? Em satisfação do cliente, né? E eu vejo isso, essa questão do propósito. Também vejo empresas, já vi, que tem a descrição de cargos ali perfeita. Mas era muito chato, entendeu? Ler aquilo. Então a pessoa olhava e falava assim, nossa, mas é isso tudo que eu tenho que fazer aqui? Desse jeito? Né? Então, uma das coisas que a gente fez também lá na Nissan foi simplificar essa questão da descrição de cargos e transformar também numa ferramenta que fosse simples. Né? E o que a gente fez? A gente pegou a primeira função. Por que a minha função existe? Ela existe missão do quê? cargo. Existe para quê? Porque não adianta eu querer saber o que eu vou fazer se eu saber por quê. Né? Comece pelo porquê. Então, exatamente. Por que existe a minha função? E aí a gente começar a mapear não só as competências que precisam ter, mas também que hábitos são importantes ter ali no meu dia a dia. O que é esperado de mim quanto hábito, quanto comportamento, né? E aí saber realmente se a pessoa concorda com aquilo. Uhum. Né? E eu também digo o seguinte, para mim, essa descrição de cargos deveria ser mostrada para a pessoa antes dela entrar. E não depois. Uhum. Porque às vezes você contrata a pessoa e agora vamos sentar aqui que eu vou te mostrar o que você vai fazer. E aí a pessoa, mas eu não sabia que era isso, não. Né? Então, eu costumo brincar. Eu tenho que apresentar a noiva, o noivo é muito bonito, mas eu tenho que apresentar a sogra. Né? Ou seja, apresenta a sogra já antes de contratar. Porque isso elimina o problema. Sim. Eu lembro que, né, a gente... Na época que estava atendendo também a GM lá, chegou a ter praticamente 200 colaboradores e tinham 50 desses que eram consultores que visitavam as concessionárias no Brasil inteiro. E aí a gente começou a entrar, expandiu a equipe e tinha gente que saía, né? Eu falei, gente, deixa eu entender, por que essas pessoas estão saindo, né? O que está acontecendo? Por causa das viagens, não deu conta das viagens. Aí eu fui lá, né, no RH e fui perguntar, eu falei, me conta aqui, como é que vocês estão fazendo? Como é que você explica para a pessoa? A menina, não, eu explico normal, olha, que a pessoa vai viajar, a pessoa aqui de Brasília, e aí que eventualmente ele vai precisar fazer uma viagem. Eu falei, tá bom, eventualmente, essa é a palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento, vamos inverter. Você vai vender para ele, porque pode ser que ele passe até um mês viajando, depende da agenda. Então você vai falar para ele o seguinte, olha, aqui você vai viver viajando. Você vai viajar, pode ser que você viaje de domingo à noite até sexta à tarde. Você tem que estar preparado para isso. E, eventualmente, pode ser que você fique uma semana em Brasília. Aí mudou o jogo, entendeu? Porque aí tinha gente que mesmo falava, não, então para mim realmente não dá, entendeu? Nesse momento da minha vida. E tinha gente falando, nossa, sério, eu vou viajar a semana inteira? Nossa, eu amo viajar. Aí essa pessoa, né, é uma pessoa que, de repente, ele nem tinha tanta competência técnica quanto o outro. Mas tinha o propósito, tinha valor, propósito, né? O olho brilhava, viajar para ele não vai ser um sacrifício. Eu, por exemplo, eu sempre viajei, eu adoro viajar. Mas tem gente que não gosta de viajar. Tem gente que fala, não, meu travesseiro, não, meu cobertor, meu gato, minha almofada, né, minha televisão, meu Netflix que já tá lá configurado. Sim, quero dormir no meu quarto, meu banheiro. E tá tudo bem. Né? Então eu vejo que essa questão de apresentar a sogra é importante. Eu falo muito isso no livro, Tocho. Porque uma das coisas que eu percebo também, muitas vezes, o RH, pela pressa de fechar a vaga, não para entender a vaga. Uhum. Então, quando eu dava curso na universidade, era uma sexta-noite e sábado o dia inteiro de curso. A sexta-noite, eles iam tudo com aquela expectativa, porque eles queriam aprender a entrevistar. Sabe? Eu quero saber fazer entrevista. Na sexta-noite, eu falava das 6 às 10h30 da noite, só de entender a vaga. Uau.
Só. Vai viajar? Isso era uma coisa que eu falava. Quantas vezes por mês vai viajar? Vai viajar, vai ficar em hotel, vai viajar de bate e volta, né? Bate e volta a gente diz vai e volta no mesmo dia. Vai viajar quantas vezes por mês? A pessoa precisa saber. O salário. Aqui a gente paga, vamos supor, 3 mil mais comissão. Quanto que é essa comissão? Me dá uma média aí do vendedor mediano, quanto que dá de comissão. Porque na minha cabeça, talvez 3 mil mais comissão seja 4 mil. Na cabeça dele, 3 mil mais comissão seja 10. Cara, é determinante ele saber o que ele vai ganhar. Eu vejo o RH que deixa para falar do salário na última etapa da entrevista. Eu não tô dizendo que você vai ter que fazer um card e já botar o salário aqui é tanto. Não é isso. Mas você tá conversando com o candidato, tá apresentando a vaga. Você já tem que dizer para ele. Tem gente que critica muito. Por que o RH pega a pretensão? A gente quer saber mais ou menos quanto que a pessoa almeja ganhar. Mas como que eu vou dar uma pretensão? Pesquisa. Você ganhava quanto no último emprego? Quanto que é a média de mercado? Vai ali no Google, saláriobrasil.com. Né? Mas no Salário Brasil diz que a média é 5 mil, mas eu não vivo menos que 10. Então dá a sua pretensão de 10. Diz para mim, vir trabalhar na sua empresa e ficar feliz é ganhando 10 mil. Eu tô disposto a negociar? Tô disposto a negociar, talvez se tiver um benefício, uma coisa, entendeu? Mas dá uma pretensão e se coloca à disposição. As pessoas têm medo de falar pretensão. Outra coisa, muitas vezes eu perguntei pretensão pro candidato, o candidato não sabe dizer. Aí eu falo assim, não, tá aqui o meu e-mail, você vai para casa, pensa, pesquisa, fala com a sua esposa, vê qual é o mínimo possível que você tem que ter para mudar de cidade, né? Porque às vezes eu tô trazendo alguém de fora, então a pessoa ela tem que saber, eu vou pagar tanto de aluguel, eu vou pagar tanto, o mínimo é esse. Eu quero isso, né? E aí a gente vai ver se está compatível. Se está compatível com o que a empresa está disposta a pagar, a gente vai dizer ok. Se não está compatível, a gente vai negociar. Olha, eu não posso te pagar 10, eu posso te pagar 5, mas eu vou te dar uma Unimed completa aqui. E vou te dar tantos de vale alimentação. Eu pago também um auxílio combustível. Enfim, a pessoa tem que estar alinhada com o valor. Não dá para contratar assim, vocês pagam quanto quiser. Não dá, porque a pessoa não vai ficar depois, né? E tem que explicar mesmo. Eu costumo dizer assim, vamos falar a real na hora de contratar. Não adianta pintar um arco-íris, depois ela vai entrar aqui, daí vai ser uma perda de tempo meu de fazer um processo seletivo, vai ser uma perda de tempo nosso de fazer todo um onboard, o líder e tal, né? E vai ser também um pouco traumático para a pessoa e para a equipe. Né? Porque a gente contrata com a pretensão assim, claro, não tem que se aposentar aqui na minha empresa, mas que fique um tempo, né? Talvez um ano ali, contribua, que dê tempo. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, entende o que a pessoa vai fazer. Teve uma empresa que eu fui trabalhar, que eu fui contratar um motorista. Era um ramo gráfico. Eles falaram, uma vaga de motorista. Tá, peraí. Daí não tinha descrição de cargos. Aí eu fui perguntar pro líder, o que esse motorista vai fazer? Vai dirigir? Falou assim como se eu fosse uma idiota. Eu falei, não, mas peraí. Ele vai dirigir, o que ele vai carregar? Ele vai ter que dirigir sozinho? Ele vai dirigir para onde? Quais são as cidades? Ele vai dormir fora? Ele não vai? Ele que vai ter que descarregar a Fiorino? Ou alguém vai junto com ele para descarregar? Quando ele chegar lá para entregar, é agenda de entrega? Ou ele já chega e entrega? Sabe? Tem um monte de detalhe. Daí o gestor da vaga disse, não sei. Eu falei, então eu posso falar com outro motorista para entender? Mas o outro motorista só vem à noite. Eu falei, então tá, eu vou vir à noite para conversar com ele. Né? Mas também vou trocar o meu horário. Porque eu não sou um RH faz tudo, que trabalha de manhã, tarde à noite. Né? Então amanhã eu não vou vir de manhã, eu venho à tarde, à noite, vou conversar com o motorista para mim saber exatamente o que faz, como é a rotina, para eu poder contratar e acertar. Muito bom, tão simples, né? Eu olhando falando assim, gente, por que as pessoas querem fazer diferente, né? Porque é tão mais simples. Agora, dá um pouco mais de trabalho, né? É igual projetos, né? Tem gente que quer implementar um programa de transformação, mas não quer investir tempo fazendo um diagnóstico. Né? Então, para mim, o diagnóstico é 50%, pelo menos. Porque se eu não faço um bom diagnóstico, eu não faço aquilo profundamente, né? E olhando, eu não consigo transformar aquilo.
né? E uma das coisas que eu gosto muito de usar também é, igual você falou, a primeira coisa que eu faço num projeto de transformação que eu faço numa empresa é montar um time de transformação, que é tipo esse comitê que você falou. Ah, legal. Né? E monta um time e fala, agora vamos lá, vamos juntos. Né? Então, por exemplo, eu já tive gerentes de empresa que eu chamei ele para dar uma volta comigo na própria empresa dele e fazer a jornada do cliente. E a maioria das vezes a pessoa me olha, às vezes, como um consultor, né? Eu falei, olha, eu não sou um consultor, eu sou um facilitador, né? É totalmente diferente. Eu tô aqui para tentar facilitar a sua vida e não para dizer para você o que você tem que fazer, te dar um relatório. Então, porque normalmente é assim, né? Um consultor vai lá, olha e depois dá um relatório dizendo o que ele tem que fazer só. Eu falei, não tô aqui para isso, né? E essa é a diferença, eu acho, do mentor também. Então eu chamei o gerente e falei, vamos dar uma volta, né? Ah, porque eu tô com muita coisa. Eu falei, vamos lá comigo. Importante que você venha, porque eu quero que você olhe, eu quero saber a sua visão também. E aí terminou esse tour, ele olhou para mim e falou assim, nossa, eu queria te agradecer. Porque eu trabalho aqui já fazem quase 3 anos e foi a primeira vez que eu dei uma volta na minha própria empresa. Foi a primeira vez que eu fui em todas as áreas, que eu olhei exatamente o que estava acontecendo, que a gente foi lá, conversou com as pessoas e tudo mais. Né? Então eu nunca tinha feito isso. Porque ele foi engolido ali pelo que eu chamo de o redemoinho de tarefas diárias, né? Todo mundo tem um redemoinho. Aqui, por exemplo, a gente termina de gravar essa entrevista aqui, a gente abre o WhatsApp, o redemoinho já aparece. Já aparece. Né? Agora, a gente precisa sair desse redemoinho um pouco, ir para o lado estratégico um pouco, para fazer as coisas que são importantes e que vão realmente impactar no resultado, né? Que aí sim eu agrego valor. Então, significa que o redemoinho vai acabar? Não. Mas se a gente viver só nele, eu não agrego valor. Né? E eu vejo, assim, tentando fazer um resumo aqui, né, do que a gente conversou, que o RH, digamos, eu gostei muito do que você falou, ou é o bonzinho ou é o tirano. Né? Ele muitas vezes está aqui, nesse redemoinho. E eu acho que o convite que tem o seu método de ele vir para cá e olhar e falar assim, peraí, mas se você se posicionar diferente, você não vai deixar de fazer o que está aqui. Outras pessoas também vão fazer isso, vão também te apoiar. Né? E você vai agregar muito mais valor e ser muito mais feliz também, né? Sim. Não só gerar felicidade, porque o RH acho que não existe só para gerar felicidade. Exatamente. O RH tem que ser feliz, né? E uma coisa que você falou me marcou muito, assim, não precisa ser tão pesado. É uma área desafiadora? É. Ser um RH é desafiador? É. Ser líder é desafiador? É. Mas não precisa ser tão pesado. Não precisa. Sim. E eu digo isso porque eu já fui esse RH faz tudo. Sabe? Que era pesado, era dolorido, era sofrido, era muito esforço para pouco resultado. Não precisa ser assim. E é o que a gente acredita aqui no Clube da Transformação. Né? Nossa vida não precisa ser pesada, não precisa ter tanto sofrimento, né? Ela pode ser mais leve desde que eu tenha acesso aos conhecimentos certos, às pessoas certas, às metodologias certas, para deixar essa minha jornada mais leve. Né? E por falar nisso, Ivana, a gente já está partindo para o final aqui do nosso bate-papo. Eu não te falei que passava rápido lá, já tem 1h20 aqui. E é isso que eu acredito também, que, por exemplo, entrevista. Eu acho que a entrevista tem que ser uma conversa. Né? Eu vejo também tem que pega lá o currículo. Vamos começar a entrevista. Igual eu aqui. Se eu simplesmente falar, não, eu vou te entrevistar. Eu ia fazer 2, 3 perguntas aqui e acabou. Mas não, o que a gente faz aqui é uma conversa gravada. Não é uma entrevista. Né? E eu vejo que as boas entrevistas, né, e os líderes que entrevistam muito bem, eles conversam com a pessoa. Conversa. Eu gosto muito de almoçar com a pessoa, de tomar um café com a pessoa, porque eu tô conversando. Né? Aí outro dia eu entrevistei a pessoa falou, tá, mas e a entrevista vai começar a que hora? Eu falei, já começou, Felipe? Faz tempo, entendeu? É que não é entrevista, eu tô te conhecendo e você me conhecer, né, também. Mas aqui a gente acredita muito nisso aqui, que é o sucesso consciente, né? Por isso que o podcast chama Sucesso Consciente. E eu queria saber o que é o sucesso consciente para você, Ivana. Olha, para mim, o sucesso consciente é eu me conhecer. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Para mim, a chave é o autoconhecimento. E não só para a carreira. Porque esses dias eu ainda estava falando para minha psicóloga. Eu faço terapia direto, amo terapia. E eu disse para ela, nossa, o que eu estou trabalhando aqui, o que eu estou trabalhando tá me fazendo ser uma mãe melhor. Porque eu consigo ver algumas coisas minhas do meu filho. Entendeu? Lá do que eu estou trabalhando, talvez para atingir um objetivo financeiro no meu trabalho, eu tô fazendo um coach para chegar lá, mas eu tô aprendendo coisas aqui que eu uso com a minha família. Eu aprendo técnicas aqui
que eu uso com a minha mãe e com o meu pai. Então, assim, o autoconhecimento, para mim, é o sucesso. Porque é a partir dele que eu vou entender, beleza, eu quero faturar X, mas se para mim faturar X eu tenho que abrir mão disso. Não quero. As pessoas falam muito para mim, Tocho, tu tem que viajar, tu tem que estar em congresso, tu tem que falar. Eu disse, calma, eu tenho um filho de 7 anos, fez 7 anos agora, sábado. Eu quero sim estar em congresso, eu quero, mas nesse momento o que eu quero mais é estar perto dele. Nesse momento o que eu quero mais é poder ir de manhã com ele para academia. Ele vai para natação, eu estou incentivando ele a fazer um esporte, eu subo e treino. Então, para mim, isso é o sucesso consciente. Eu entendi que, mas eu já podia estar lá. Ok, eu podia. Mas hoje eu quero estar aqui. E eu tenho que ser feliz com isso. É isso que eu quero. E as pessoas adoram dizer pra gente que a gente tem que fazer, né? Você Exatamente. tem que fazer isso. E outra, talvez se você estivesse em congresso, você não estaria no digital, né? E talvez você não estaria ajudando tantas pessoas. Exatamente. De um lugar diferente que é só seu, né? Que você encontrou. Sim. Então, eu acredito muito na integração, né? No caminho do meio, poxa, eu vou integrar isso aqui na minha vida, mas faz sentido pra mim, né? E esse é o sucesso consciente. E eu vejo assim, muitas vezes as pessoas estão buscando um sucesso que nem é aquilo que elas querem. É só porque todo mundo colocou esse conceito. Não, sucesso é faturar milhões. Sucesso é ter tantos seguidores. Ou sucesso é você ter um cargo. Sucesso é você chegar numa diretoria. Tá, mas pra você, o que é sucesso? Pra mim, o que é sucesso é eu poder toda noite ajoelhar e orar com meu filho. Maravilhoso. Esse é o meu sucesso. Maravilhoso. Até quando você falou, você não trouxe a placa, eu digo, cara, eu fiquei feliz da placa. Quem não fica feliz de receber um reconhecimento é uma placa. Mas esse não é o meu sucesso nesse momento. Claro. Não, maravilhoso. E quando eu te perguntei da placa, foi muito mais como um símbolo, né? Sim, sim. E falei assim, não, que legal, eu queria ver a placa, entendeu? Eu queria comemorar com você, entende? E é muito bonito ver isso mesmo, né? Que o resultado não é o que mais importa, ainda que você trabalhe com o RH por resultado. Isso é louco de entender, né? Porque o RH de resultado, se você focar só no resultado, você não vai ter resultado. Sim. Você tem que focar o quê? Na jornada, no propósito, né? Em entregar um valor realmente maravilhoso aí para as pessoas. É fazer a diferença na vida das pessoas de forma leve. Não querendo carregar o peso delas. Que o RH tenta hoje, a maioria, fazer. Carrega o peso de todo mundo, porque salvar a empresa. Não vai salvar. E tem muito líder também que carrega a equipe também, né? Ixi, tem muita coisa acontecendo. Nós temos bastante trabalho aí, amiga. Ainda bem! Bastante trabalho, mas é isso. É um passo de cada vez, né? A gente vai apoiando pessoas, expandindo o nível de consciência. E isso é maravilhoso. E eu queria te fazer uma última pergunta, Ivana, que você pudesse dar uma dica aí, né? Do que um líder pode fazer, né? Assim, independente se é RH ou não, para se tornar um excelente gestor de pessoas. Um excelente gestor de pessoas. Olha, eu acho que para mim ser uma excelente gestora, eu não preciso ser amiga, eu não preciso ser boazinha nem mandona, eu preciso respeitar as pessoas que trabalham comigo e me importar verdadeiramente com elas. Não querer resolver os problemas dela, ser mãe, não é isso. Mas é respeitar. As meninas hoje que trabalham comigo, eu chamo elas de meninas. É tudo meninas no RH, as meninas do RH. Eu não sou amiga delas, eu não sou boazinha e nem quero impor nada, mas eu acho que o que me torna... E elas me dão feedbacks, né? Eu tenho um relacionamento tão legal com elas que elas dizem, Ivana, menos modeladora, porque elas sabem todas as técnicas, né? Então eu sou uma líder modeladora. Ivana, menos modeladora, não precisa ser assim. E elas vão me modelando. Então, respeitar a pessoa que está ali com você nessa jornada e se importar verdadeiramente com elas. Então, eu me importo. Se ela está sofrendo, eu me importo. Então, o último feedback que eu dei para uma liderada, eu falei para ela, olha, eu quero que você esteja feliz trabalhando comigo. Você vai estar feliz fazendo isso? Porque a gente está num momento de transição. Ela já está há 7 anos comigo, ela quer mais. Eu falei, então tá, então o que você quer? Você quer vir para o digital comigo? Você quer continuar dando consultoria? Você quer trabalhar com líderes? O que você quer? Me fala, porque tem espaço para você aqui. E daí ela ficou, tá, eu vou pensar nisso. Então, eu me importo verdadeiramente com ela. Eu quero que ela me dê resultados. E eu cobro ela por os resultados. Mas eu quero que ela esteja feliz trabalhando comigo. E eu também entendo que se ela quiser voar, porque eu falei para ela, eu vejo que você não é bastidor.
você tem dom para estar no palco. Tu quer ir pro palco junto comigo? Vamos? Tem coragem? Então, por quê? Porque eu respeito e eu me importo com ela. Se ela disser que vai sair, vai doer. Mas eu quero que ela esteja feliz fazendo o que ela faz. Nossa, que maravilhoso. Porque essa é exatamente a pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Mas você vai ficar feliz? É isso que vai te deixar feliz? Né? E eu já, em alguns momentos da minha vida, já abri mão aí de colaboradores maravilhosos, dos sonhos, exatamente para que a pessoa pudesse ficar feliz. Porque isso para mim é o mais importante. Ainda que daria para ficar um tempo ali, semi-feliz, vamos dizer assim. Mas eu prefiro ter a dor logo, sabe? A dor tem que já existir agora. É isso que você quer, não. O caminho tá para cá, a empresa tá vindo para cá. Então, vamos liberar, né, essa história. Eu gosto muito de tomar decisões em conjunto, né? Isso é uma decisão, né? É uma carreira ali da pessoa. Mas é difícil, como você falou pro líder. É difícil, assim. Eu, no começo, eu pensava assim... antes eu era assim, né? Ai, mas peguei ali, era um pintinho, um passarinho pequenininho, dava comidinha, fazia tudo, agora tá voando. Mas tem que deixar a pessoa voar. Ou ela voa do meu lado, ou ela vai ter que voar e fazer o caminho dela. E eu vejo que um dos papéis do líder exatamente é fazer as pessoas voarem. Né? Se um líder não formou novos líderes e não formou outras pessoas que voaram, hoje eu fico muito feliz de ver pessoas que trabalhavam comigo, né, que trabalham comigo fazendo projetos e fazendo outras coisas. É a coisa que me deixa mais feliz. E ver o legado dos projetos que eu já fiz até hoje também. Sim. Né? Isso é maravilhoso. Mas, Ivana, nossa, adorei muito, né? Parabéns aí, né, pelo seu trabalho, por essa missão nobre que você tem, né, de expandir isso, né? Eu acho que RH de resultados, o que eu posso resumir aqui na minha conversa é que tem muito mais coração do que o nome diz, né? Porque o resultado, ele não é olhar para o número, né? O resultado é fazer tudo aquilo que precisa, inclusive usando o coração, para poder atingir um resultado com mais leveza. Ou seja, por isso que está muito conectado com o sucesso consciente, sim, com o que a gente acredita aqui no Clube da Transformação, né? Tá sempre convidada para estar aqui com a gente está terminando de formatar uma comunidade, né, um ecossistema que vai integrar aí vários profissionais, pessoas, produtos, serviços que geram transformação, né? Depois está convidado também para gravar um conteúdo ali exclusivo para nossa comunidade ou participar de algum evento. Tem muita coisa que a gente ainda vai fazer, né? Mas a gente se conecta muito aí com o seu trabalho, né? A gente gosta muito de você também como pessoa e vamos continuar, né, como sim, companheiros aí de empreendedorismo. E aqui a gente sempre termina o nosso podcast celebrando. Ah, é? É. Só que aqui a gente brinda com kombucha. Já tomou kombucha? Não. Ah, eu dou outra coisa nova que você vai fazer hoje. Olha. Novas experiências. Então, a kombucha, tem vários tipos de kombucha, né? E tem umas que não são tão saborosas. A kombucha faz um benefício muito grande pro nosso corpo, né? E essa kombucha aqui, ela foi muito especial porque ela é de uma amiga nossa que é empreendedora e trabalhava no mundo corporativo, trabalhou lá em Dubai. E o propósito que ela criou, a empresa que acabou nascendo, foi ela eliminar o vício de beber refrigerante. Então ela falou, como é que eu posso fazer que seja leve? Falou assim, eu tenho o hábito de beber, eu vou tomar uma kombucha. Eu vou fazer uma kombucha para mim. Ela começou a fazer a kombucha, que tem todo o processo. Depois você assiste o podcast dela lá, da Dani. E você vê que tem essas bolhas aqui que chama Bubble Bliss, ó. Então isso aqui é como se fosse um refrigerante saudável, né? Natural. Então, e tem vários benefícios probióticos, prebióticos aqui que eu já ouvi falar bem. E essa kombucha em especial, ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. Que delícia. Porque ela é muito gostosa, é muito saborosa, né? E ela é feita com sound healing também, o som de mantras. Então, é toda uma energia especial aqui, divina. Então vamos brindar. Ao sucesso consciente, há muitos RHs aí de resultados. Gerando valor. Ai, delícia. E essa aqui é de hibisco com maracujá. E a gente agradece, amigo, vocês que estão aí, né, com a gente aqui até agora. A gente espera que essa nossa conversa possa ter realmente agregado valor para vocês, né? E possa ajudar cada um de vocês, independente se você é RH ou não. Porque aqui a gente não falou coisas que servem só para quem é de RH, né? E a gente agradece também ao nosso parceiro aqui, a Yada Create, o Bruno, que está aqui com a gente, né? Fazendo essa produção toda, que sem eles a gente não conseguiria fazer. Agradece a Karina, que está aqui nos bastidores também nos apoiando muito. Agradece também a Zen Telecom, que proporciona essa internet maravilhosa aqui também.
E também a Aqualive, né, que nos ajuda a proporcionar essa água com a qualidade aí maravilhosa, uma água da qualidade do nível do Himalaia aqui, que a Aqualive nos proporciona também. E gratidão, Ivana, gratidão por ter aceito o nosso convite, gratidão por ter ficado aqui, né, 1h30 aqui com a gente tendo essa conversa, e as portas estão sempre abertas aqui para você, querido. Eu que agradeço. Vocês também me inspiram. Tamo juntos. Até a nossa próxima conexão.